Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos de volta à aula de Álgebra Linear Computacional. Eu espero que todo mundo esteja bem e com boa saúde. Hoje a gente vai estudar sobre regressão linear. E para fazer esse estudo, vamos começar com um problema. E esse problema a gente começa com a seguinte pergunta: existe alguma relação entre o tamanho e os meses da idade de uma criança? E se existe uma relação, como que essa relação se comporta? Então aqui a gente está vendo aqui, ó, a criancinha com dúvida. Tá? Vamos tentar esclarecer isso para ele aqui, ou para ela. Tá? Então, o primeiro passo para tentar responder a essas duas perguntas é coletar os dados. Procurei na internet e achei essa coleção de dados aí que são várias medidas da idade em meses e da altura do bebê em centímetros. Não necessariamente esses dados foram medidos no mesmo, com o mesmo bebê, e nem foi a mesma pessoa que mediu. Tá? Então, aqui a gente tem que, né, com 18 anos aqui, né, o bebê está com 70, essa medida aqui foi de 76,1 centímetro, com 19 meses, 77 centímetros, com 20 meses, 78, e assim até 29 meses. Tá? Bom, como são apenas duas variáveis, então a gente pode fazer um gráfico, né, onde um eixo desse gráfico vai ter as idades e o outro eixo as alturas. Tá? Então, quando a gente faz esse gráfico, né, o resultado que a gente tem é esse que vocês estão vendo aqui à direita. Né? Então, duas coisas que a gente observa imediatamente. Né? A primeira é que existe um conjunto de idades aqui, ó, que a gente não coletou nenhuma informação sobre ela. Né? Aqui também não. Né? Nessa parte aqui também a gente não tem essa informação. Tá? Bom, mas isso é normal. Tá? Isso não necessariamente você vai ter todos os dados de todos os meses na sua coleta. Ok? Bom, agora olhando para esse gráfico, tá? O que a gente pode inferir a partir dele? Tudo indica, né, que a relação entre altura e idade é linear. Tá? Bom, essa é a parte boa, ótimo, porque coisas lineares são relações fáceis de trabalhar, né, principalmente em álgebra linear. Okay? O problema é que os dados eles não estão se alinhando perfeitamente ao longo dessa reta. Né? Então, tem alguns pontos aqui, por exemplo, esse ponto e esse ponto aqui, ó, estão claramente fora da reta. Tudo bem que tem uns aqui, né? Ok, ótimo, ele está em cima da reta que eu tracei. Né? Esse aqui também. Tá? Mas esses vários outros aqui, ó, né, estão fora da reta. Tá? Ok? Bom, a hipótese que a gente tem, né, é que o modelo que a gente vai usar para tentar explicar, ele é linear. Então, se ele é linear, o que significa? Significa que a relação entre a idade e a altura é descrita por uma reta. Né? Eu vou traçar uma reta aqui. Eu vou traçar uma reta aqui hipotética, tá? E vou dar um nome para essa reta. O nome dessa reta é a reta R. Ou seja, significa que eu vou ter uma reta, né? Aqui y, x, eu estou chamando os eixos aqui de y e x só para facilitar, mas pode ser a variável que você estiver trabalhando com ela. Né? No caso aqui a gente está com idade aqui e aqui altura. Então, a nossa reta R, como que ela pode ser descrita? O y, ele é igual a beta 1x mais beta 0. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que uma reta, né, R, uma reta R qualquer,
é descrita por dois valores, beta 0 e beta 1. Então, cada valor de beta 0 e cada valor de beta 1 vai me fornecer uma reta diferente. Tá? Bom, a gente já viu que quando a gente traçar uma reta hipotética, ela não necessariamente vai conter todos os pontos da nossa base de dados. Então, eu vou desenhar outra reta hipotética aqui de novo. Tá? E aí, o que a gente está vendo aqui é que alguns pontos, né, estão... Aqui é a minha reta R aqui. Tá? E aí eu tenho alguns pontos aqui que estão fora. Né? Então, eu vou nomear esses pontos aqui. Eu tenho esse P1, P2, P3 e P4. Tá? Então, o P1 aqui, ó, ele tem essa distância aqui, ó, esse errozinho aqui. O P2 já tem um erro maior. Tá? O P3, maior ainda. E o P4, mais um errozinho. Tá? Como que esses erros podem ser calculados? Bom, eu tenho uma reta, né? A minha reta R aqui, ó, tá? Quem que ela é? É a reta Y, beta 1, x, beta 0. Tá? E eu tenho vários pontos, né? Aqui o meu ponto... Quem que é o meu ponto P1 aqui? P1 é o ponto x1, y1. P2 é o ponto x2, y2. P3, ponto x3, y3. Finalmente, o P4, x4, y4. Tá? Então, esse erro que eu desenhei aqui, ó, como que ele é calculado? Vamos pegar aqui o erro de P2. Tá? Então, P2 aqui, ó, ele está aqui. Aqui seria o x2, né? E aí ele vem aqui e ele tem o valor dele aqui, ó, que é y2. Tá? Quanto que é esse erro aqui? Né? Ora, esse erro é exatamente o y2, que é o valor que você mediu, menos o valor estimado pela sua reta. Que valor é esse? É esse valor aqui, ó, esse ponto. Né? Porque quando você usar x2 na reta R, ela vai te retornar esse y aqui, que eu vou chamar de y2 chapéu. Tá? Então, o erro que eu tenho aqui, ó, ele é dado por y2 menos y2 chapéu. Bom, mas quem que é y2 chapéu? y2 chapéu é a reta beta 1 avaliada em x1 mais beta 0. Tá? Então, quem que é o meu erro? Meu erro, ele é y2 menos beta 1, x1, beta 2. Tá? Esses pequenos erros aqui, a gente dá um nome para eles, e a gente chama eles de resíduos. Tá? Esses aqui são os resíduos. E eles podem ser positivos, quando o seu valor lido, o seu valor coletado é maior do que o valor estimado, ou podem ser negativos se o valor que você coletou for menor do que o valor estimado. Ok? Bom, como o meu modelo de regressão é uma reta, né, eu posso ter várias retas. Para qualquer valor de beta 0 e qualquer valor de beta 1, eu vou ter uma nova reta. Então, por exemplo, eu poderia ter essa reta azul aqui. Ó.
vou chamar essa reta azul de L. Tá? Então, quais serão os resíduos dela? Então, o resíduo aqui deixa eu nomear os pontos aqui de novo. P1, P2, P3 e P4. Tá? Então, os resíduos, vou colocar aqui de roxo. Então, eu vou ter aqui esse resíduo aqui, de 2. Esse aqui vai ser o resíduo do 1. Esse aqui vai ser o resíduo do 3. E este aqui vai ser o resíduo do 4. Tá? Bom, eu poderia ter uma outra reta aqui. Vamos para essa reta L aqui, né, que eu escrevi. A reta L, ela é descrita pelo beta 1L e o beta 0L. Tá? Mas eu posso ter uma outra reta, vou colocar uma reta verde aqui, R. Ela vai ter o beta 1R e o beta 0R. Eu vou colocar, por exemplo, essa reta aqui. Ó. Então, agora, quais são os resíduos que eu tenho aqui? Vou colocar o resíduo aqui de verde. Então, esse aqui, praticamente zero o resíduo do P1. Esse aqui é o resíduo do P2. Este aqui, resíduo do 3. E este aqui é o resíduo do 4. Tá? Então, notem que para diferentes valores de beta 0 e de beta 1, eu vou ter diferentes conjuntos de resíduos. Tá? Então, o que a gente agora precisa é definir qual é o critério que a gente quer adotar para escolher a melhor reta. Né? Eu posso ter uma reta que explica muito bem um ponto, onde o resíduo é 0, mas todos os outros pontos o resíduo é muito alto. Ou eu posso ter uma reta onde não explica perfeitamente nenhum ponto, ou seja, nenhum dos pontos vai ter um resíduo igual a 0, mas na média, os resíduos de todos os pontos eles vão ser menor do que o conjunto do resíduo de uma reta que está minimizando, que está zerando o resíduo de um único ponto e piorando de todos os outros. Tá? Então, o que a gente quer? Tá? Vou desenhar uma reta aqui. Essa é uma reta L, por exemplo. Tá? Aqui são os resíduos. É 1, é 2, é 3 e é 4. Tá? Então, eu estou buscando, tá? Uma reta L, ou seja, um valor de beta 0 e beta 1 tal que o resultado minimiza os resíduos. Tá? Então, essa aqui é a ideia e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Tá? Bom, ok. Vamos pensar agora, tá? Como que a gente pode formular o nosso problema de encontrar essa reta em termos matriciais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. A gente tem um conjunto de pontos, tá? E esse conjunto de pontos é dado, no caso aqui, a gente está trabalhando só com duas variáveis, x e y. Tá? Então, eu vou ter aqui um ponto P1, que é dado por x1, y1. Depois um ponto P2, que é x2, y2. E por aí vai até o enésimo ponto, que é dado por xn, yn. Tá? Ok. Então, eu vou trabalhar com a reta hipotética aqui, uma reta L
que é dada por beta 0 e beta 1. Tá bom? Então, para cada um desses pontos, eu vou conseguir calcular o y a partir desse beta 0 e beta 1. Como? Né? Eu vou ter aqui ó, o beta eu tenho, por exemplo, x1 vezes beta 1 mais beta 0 vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu y, 1, mais aquele erro lá, aquele resíduozinho. Tá? O meu x2, né, para o meu P2, eu vou ter x2 beta 1 mais beta 0 vai ser igual a quem? y2 mais o ruído lá o resíduo do E2. Tá? Isso aqui eu vou ter para todos os pontos até o enésimo ponto. Xn beta 1 mais beta 0, que é igual a yn mais en. Ok? Bom, mas o que esse lado aqui contém? Tá? Ele tem uma soma de produtos. Qual que é a soma de produtos? É o xn vezes o beta n mais o beta 0, perdão, xn vezes beta 1 mais o beta 0 vezes 1. Né? Bom, soma de produtos eu posso escrever como o produto interno de dois vetores. Dois vetores. Tá? Quais são esses vetores? Ó, vou pegar aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, 1 e x1 e xn, né? Produto interno com quem? Com beta 0, beta 1. Ok? Então, cada uma dessas expressões aqui, elas podem ser escritas como... Vou escrever de verde aqui. Como? Essa aqui eu posso escrever assim, ó. 1 x1 vezes beta 0, beta 1. Essa aqui, 1, mudou, ó, x2, né? Porque o ponto é diferente. Mas o beta 0 e o beta 1 muda? Não, porque é a mesma reta, tá vendo? Vocês podem olhar aqui que eu estou multiplicando, né? x2 por beta 1 e 1 por beta 0. Tá? Então, vem beta 0, beta 1. E aí, até o final aqui, onde eu vou ter o 1xn vezes beta 0, beta 1. Tá? Ok? Bom, eu posso agora pegar esse conjunto de vetores, né? Notem que agora eu tenho vários vetores. Eu tenho esse vetor aqui, 1, x1. Depois eu tenho outro vetor, 1, x2. Né? Esses são vetores transpostos, claro, né? Que a gente trabalha com vetor coluna. Mas eles estão transpostos aqui para a gente poder fazer o produto interno. Tá? E 1xn. Okay? Eu posso pegar esses vários vetores e empilhar eles, né, numa matriz. Então, ao final, o que eu vou ter? Eu vou ter a matriz 1x1, 1x2, 1xn. Tá? Cada um desses vetores está multiplicando o mesmo vetor. Qual? O vetor beta 0, beta 1. Tá?
E para cada um desses produtos internos, eu vou ter um valor, né? Um produto interno dentro de dois vetores me dá um número. Qual que é esse número? É o valor do y1, né? Aqui, por exemplo, vou ter y1, y2, até yn. Mas lembra que eu também tenho um erro, né, associado, aquele que é o meu resíduo. Então, eu vou ter aqui um epsilonzinho 1, epsilonzinho 2, até n. Okay? Ou seja, eu posso escrever o problema de encontrar uma reta que minimiza os resíduos, considerando esses n pontos, como a multiplicação, vou colocar com uma cor diferente, de uma matriz, vou chamar ela de A, tá? Vezes um vetor x, porque é o vetor, eu vou chamar de x porque eu estou procurando ele, é minha incógnita, tá? Que é igual a quem? A um outro vetor y, eu vou chamar de b porque geralmente é esse o nome dado, tá? Mais um vetor aqui de erro. Tá? Bom, então qual é a equação que a gente tem? A equação é ax é igual a b menos mais e. Okay? Então, o x aqui, ó, ele contém os coeficientes da reta que a gente está procurando, tá? E o e, os resíduos. Okay. Então, o que essa equação está dizendo? Está falando que o erro que a gente tem para uma determinada reta, ele é dado por ax menos b. Tá? Então, vamos considerar aqui um x chapéu, tá? Que seria a melhor solução possível. Tá? O que significa? Significa que o erro usando o x chapéu menos b, ele vai ser o menor erro que a gente consegue obter para um determinado x. Tá? Esse x, né, esse x chapéu, ele vai dar um vetor. Então, quando eu faço ax chapéu, me dá um vetor p aqui. Que vetor p é esse? Bom, esse vetor ele é a combinação linear das colunas de A, como vocês já viram antes no curso. Esse vetor P ele pertence ao espaço coluna de A. Vou desenhar aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho o espaço coluna de A. O vetor P está aqui, que é igual a AX chapéu. Tá? E esse é o vetor mais próximo de B. Por quê? Porque é o vetor que tem o menor E. Né? Então, vou desenhar o B aqui, ó. E aqui é o E. Né? O P ele é o menor, ele é o vetor mais próximo de E, porque a gente está considerando que ele foi gerado por x chapéu, que é a melhor solução possível. Tá? Bom, e só lembrando, né? Aqui a distância, essa vai ser a distância de um ponto até um ponto em um plano. Então aqui a gente tem um ângulo reto aqui, né? Ou seja, o vetor é perpendicular. Isso aqui está falando que o vetor é perpendicular ao plano CA.
bom? Bom, se ele é perpendicular ao plano, eu posso pegar, né, qualquer vetor no plano, no espaço de CA, espaço coluna de A, né, ou seja, AX, né, qualquer vetor aqui, por exemplo, V, vai ser, né, ele será perpendicular ao vetor que contém os resíduos, ao vetor E. Né? Bom, o vetor E, a gente viu, ele é dado por A, x barra, x chapéu, menos B. Então, qualquer vetor que eu pegar aqui, é V, vou chamar aqui de AX, o produto interno dele, né? Qualquer vetor V, produto interno com E, tem que dar zero. Tá? Então fica, quanto que é V? É AX, onde X é um vetor qualquer. Né? E quanto que é? É A x barra menos B. Isso aqui tem que dar zero. Ok? Então vamos fazer a conta. Fica x barra A transposto vezes A x menos B. Bom, como eu estou pegando para qualquer x, então esse lado aqui tem que ser igual a zero. Então vamos avaliar. A transposto A x menos A transposto A x chapéu. Perdão, B. Tem que ser igual a zero. Ou seja, qual é o resultado que a gente obteve? É que A transposto A x chapéu é igual a A transposto A B. Tá? Essa equação aqui é o que a gente chama de equação normal. Normal. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matriz A transposta A. Então, quem que é A? Vamos lembrar lá. A é a matriz 1, x1, 1, x2, 1, xn. Tá? Então, A transposto A é quem? É 1, x1, 1, x2, 1, xn. E A está aqui de novo. 1, x1, 1, x2, 1, xn. Bom, multiplicando aqui, qual que é o resultado que a gente vai ter? Eu vou ter aqui todos esses 1's aqui, né? É 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, até mais 1 vezes 1. Então, eu vou ter N produtos de 1 vezes 1. Tá? Vou colocar aqui, ó, de I até 1, de 1 até N, eu tenho 1, né? 1 vezes 1. Vou colocar 1 vezes 1. Tá? Depois, agora, essa linha vezes essa coluna. Então, vai ser 1 vezes x1, 1 vezes x2, até 1 vezes xn. Então, vai ser somatório, né? Então, vai de i até 1 até n, de 1 vezes xi. Agora, segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes x, x1 vezes 1, x2 vezes 1, até xn vezes 1. Tudo somado. Então, a gente vai ter aqui de 1 até n, de xi vezes 1. E, finalmente,
segunda linha, segunda coluna vai ser x1 vezes x1, x2 vezes x2, até xn vezes xn. Tudo somado. x1 vezes x1. Tá? Ou seja, qual que é o resultado, né? O que a gente obteve aqui é a somatória de n uns vai dar n, né? Aqui eu vou ter a somatória de nxis, do lado de cá nxis também, e aqui vai ser o somatório do quadrado dos xis. Tá? Ok, essa é a nossa matriz A transposta A. Bom, e a outra que a gente precisa olhar é a A transposta B. Né? Por quê? Porque são essas as matrizes que a gente... aqui está errado. É A transposta B aqui. Ó. Tá? Essa que é a equação normal. Então, essa primeira aqui a gente olhou. Agora vamos olhar a transposta B. Então, a transposta B vai ser 1x1 até 1xn, vezes o vetor B, que é o vetor com y, y1 até yn. Quanto que vai dar? Né? Então, vai ser primeira linha vezes essa coluna, vai ser 1 vezes y1, 1 vezes y2 até 1 vezes yn. O somatório de 1 até n de 1 vezes yi. E depois o somatório de 1, de 1 até n, vai de xi até yi. Okay? Então, agora a gente já tem nossas duas matrizes. Tá? Qual que é a solução para a gente encontrar o coeficiente? Bom, a equação que a gente tem é A transposta A, x chapéu, A transposta B. Ok? Então, se A transposta A tiver uma inversa, eu posso, né, fazer A transposta A inversa, fica A transposta A, x chapéu, A transposta A inversa, A transposta. Nossa, tá brincando comigo. A transposta B. Ok? Que aí é o que a gente quer. X barra é quem? A transposta A inversa A transposta B. A transposta B a gente tem aqui. E a transposta A gente tem aqui. Né? Bom, então, o que a gente tem, né, da nossa equação? A gente sabe que x chapéu é o nosso beta 0 e beta 1, que o A transposto A é a equação n, xi, xi ao quadrado, tá? E que A transposto B é igual a yi e xi de 1 até n. Tá? Então,
quanto que é o valor que a gente está procurando? Beta 0 e o beta 1. É a inversa dessa matriz aqui. Eu vou pular os índices aqui, tá, pessoal? Mas vocês sabem que está indo de 1 até n para todos os pontos. A inversa dela vezes esse vetor aqui. Tá? E o bacana é assim, a gente sabe, né? Essa aqui é uma matriz 2 por 2. E a inversa é, se eu tiver uma matriz A, que é A, B, C, D, a inversa, vou colocar mais embaixo, a inversa de A é, né, é AD menos BC, D, A menos B menos C. Então, a inversa de A transposto A é a matriz N, né, vezes D menos B vezes C. E aí troca o D pelo A. Então aqui fica x2, aqui fica n, e aqui fica xi menos xi menos xi. Tá? Bom, se vocês fizerem alguma manipulação algébrica aqui, tá? Jogando essa matriz aqui aqui, ó, no lugar dessa inversa, fazendo as multiplicações, né, vocês conseguem chegar nessas duas fórmulas fechadas, né, para calcular o beta 1 e o beta 2. Aqui tá, é a média dos xis, aqui é a média, valor médio dos ys. Tá? Então, olha que interessante, essas duas fórmulas aqui, elas estão relacionando, né, apenas os valores, envolve apenas as coordenadas dos pontos, né, os x, is e os y, is, né, e com isso a gente consegue calcular o coeficiente da reta. Bom, agora vamos usar essas fórmulas em um código Python. Tá? Então, carregando as bibliotecas. E agora vou ler os dados e mostrar os 5 primeiros elementos dele, os 5 primeiros registros. Tá? Legal, agora eu vou pegar a coluna X, que vai ser a minha idade, essa idade. E o Y vai ser a altura dos bebês. Tá? Vou plotar aqui para vocês verem os pontos. Ok? Então, estão aqui os pontos, né? A gente tem. Legal, agora vamos lá calcular as médias das coordenadas em x e em y, porque a fórmula precisa disso. Então, x para a média em y, né? E vamos dar uma olhadinha nessas médias aqui também. Eu vou olhar a média em x e agora a média em y. Você vê que a média em x aqui está ali por volta dos 23, né? Tá por aí mesmo, certinho, e do y 80.
Ok, certinho. Então agora vamos calcular, né, alguns valores intermediários aqui que a gente vai precisar para estimar o beta 1 e o beta 2. Tá? Então, vou calcular o que eu vou chamar aqui de numerador. Isso está lá na fórmula, tá, pessoal? Se vocês olharem lá, vocês vão ver direitinho esse termo aqui. E o denominador ao quadrado. Levando ao quadrado. Tá? Ok. Agora vamos estimar o beta 1, que é basicamente esse numerador dividido pelo denominador, e o beta 2, que é a média das coordenadas em y menos o beta 1 estimado vezes a média do x. Então, quanto que deu? Vamos ver quanto que deu aqui. Vamos ver coeficientes. O beta 0 e o beta 1. Então, o beta 0 deu 64,89, significa que a interseção da reta com o eixo y é ali no 64 e a inclinação 0,63. Bom, legal. Agora vamos desenhar essa reta aqui para ver como que ficou. Então, a gente já tem a reta, tá? Agora eu só estou desenhando ela. Eu vou do 18, né? Porque eu comecei a medir do mês 18 até o 30, eu quero 100 pontos. Distribuídos linearmente, né? Então, a reta vai ser o meu y chapéu, né? Vou colocar aqui o y reto vai ser beta mais b1 vezes beta 1 vezes o x. A reta aqui, tá? Então, vou plotar aqui os pontos originais, né, em vermelho. E agora eu vou plotar os pontos que eu obtive calculando com os coeficientes da reta que eu estimei. Aí aqui eu quero minha reta azulzinha e uma reta, né? Todos os pontos ligados. Tá? Opa, errei aqui. Esqueci do igual aqui. Ah, tá, é porque eu troquei aqui, ó. Agora é y reta. É o y chapéu. Tá aí a reta. Você vê que ela, né, não passa exatamente em cima de todos os pontos, mas eu posso garantir para vocês que o resíduo, ela minimiza os resíduos. Nenhuma outra reta consegue minimizar esse resíduo melhor do que essa aqui que a gente obteve. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula. Tchau.